Dor na cintura é problema de quadril? Olá, meu nome é Davi Guzmão, sou médico ortopedista, focado na área do quadril e através de toda a minha experiência como cirurgião, palestrante internacional, autor internacional, treinador de outros cirurgiões em cursos internacionais, eu venho aqui para trazer as melhores e mais recentes informações para vocês. Então vamos entrar nesse tópico porque isso é uma coisa extremamente frequente. Às vezes a pessoa começa com uma dor na região da cintura e começa a se perguntar se a origem dessa dor pode ser do quadril. Então vamos ver quais são as principais fontes de dor que podem ser confundidas com o quadril. Isso vai ser extremamente importante porque vai poupar muitas pessoas de irem no profissional errado e tentar já chegar no profissional correto para resolver o seu problema de dor. Então eu já peço aqui para quem gosta do meu conteúdo, se inscreva no canal, curte o vídeo, compartilha com alguém que pode ser beneficiado com essa informação. Dessa maneira a gente consegue ajudar o maior número de pessoas possíveis. Então eu vou começar mostrando aqui algumas imagens que são frequentes a gente ver com as pessoas que estão com dor. Então vamos chamar nossos slides aqui para ajudar um pouquinho nessa interpretação do que pode estar acontecendo. Bom, pessoal, aqui nós temos então uma pessoa com as mãos ao nível da cintura, demonstrando que esse está sendo o local da dor da pessoa. E já notem aqui, né, que nesse exemplo a gente tem aqui uma ilustração da coluna lombar, para vocês terem noção que aqui já é o finalzinho da coluna lombar. É interessante que muitas vezes, especialmente o público feminino, utiliza como sinônimo cintura e a palavra quadril. Isso provavelmente vem da parte da costura, onde a largura do quadril ela é usado como sinônimo em relação à cintura. Mas nossa especialidade como médica, a gente usa essa terminologia um pouquinho diferente. Isso aí não é culpa dos pacientes, obviamente, não é culpa dos médicos, isso é um ajuste de linguagem, às vezes, que precisa ser feito. Então, notem aqui a mão na cintura, ou indicando como fonte da dor. Vamos ver alguns outros exemplos aqui também. Aqui, a posição na mão que chega na parte posterior do corpo, ao nível da cintura, indicando como fonte da dor. Vamos pegar aqui mais um exemplo, mostrando aqui o local da posição da mão, e aqui, mais um exemplo. Então vamos conversar um pouquinho sobre o que isso pode significar, essas localizações. A principal fonte de dor que a gente tem que diagnosticar como diferencial da dor no quadril é a dor da coluna lombar. Isso aí muitas vezes pode ser difícil de ser feito pelo paciente, mas também pode ser muito difícil de ser feito pelo médico, porque a coluna lombar pode causar dor no quadril e o quadril pode sobrecarregar a coluna lombar e causar uma dor indireta. Então vejam bem que existe uma comunicação entre os dois, essa influência ela é mútua. Mas o mais comum de ocorrer são dores em alguma região da coluna lombar com uma tendência de irradiação para o quadril. Então essas dores que se apresentam na cintura, com esses formatos de apresentação que eu coloquei aqui, existe uma tendência maior dessas dores serem de origem da coluna lombar. Quando a gente coloca essas figurinhas, quando eu coloco essas figurinhas aqui, que claramente tem algum elemento na parte posterior, o início parece ser na parte posterior, em geral, essas dores são de origem da coluna lombar. E a origem da coluna lombar tem vários elementos que podem causar dor. Nós temos aí as dores de origem discogênica, que é o disco intervertebral, que pode estar causando a dor. São aqueles amortecedores onde a gente tem entre uma vértebra e outra. Nós temos aí as dores dos elementos posteriores da coluna, que são as facetas, que é onde uma vértebra articula com a outra, o que nos dá a capacidade de ter o giro do tronco e a flexoextensão por essas articulações, são as articulações facetárias. E por último, mas não menos importante, nós temos os nervos que saem da coluna lombar e vão ser responsáveis pela sensibilidade e pelo movimento, controle muscular de toda a cintura para baixo desses nervinhos que vão saindo da coluna lombar, que formam inclusive o famoso nervo ciático. Mas cada nervinho desses eles tem uma característica em termos da distribuição dos sintomas e também dos músculos que eles vão controlar. Então, as dores
nos elementos posteriores e no disco, muitas vezes podem envolver esses nervinhos que saem da coluna lombar. Eles podem pressionar mecanicamente de alguma forma esses nervinhos, mas devido ao processo inflamatório local que está causando dor, os nervos às vezes podem não estar envolvidos mecanicamente, eles não estão pressionados, mas eles podem estar envolvidos quimicamente no processo inflamatório que está ocorrendo nos elementos posteriores da coluna ou na parte discal. Então, a dor da coluna, ela pode ter um componente de radiação, um componente neural, ou apenas componentes mecânicos. Quando é apenas um componente mecânico, ela tem a tendência de ficar mais localizada na parte posterior, realmente no finalzinho da coluna lombar, que é o local mais comum da pessoa ter dor. Quando ela tem algum componente neural, algum componente de radiação, é quando tem algum nervinho envolvido, né? Então as sensações usualmente são sensações de ardência, queimação, formigamento, e pode chegar até, num caso mais extremo, de uma certa perda de força dos membros inferiores em algum ponto, que são casos mais extremos. Mas é um fator de alerta, porque caso isso esteja ocorrendo, é muito importante ouvir a opinião aí de um profissional especialista em coluna. E aqui nós temos um diagrama que eu já mostrei algumas vezes, que nos mostra o padrão de dor quando ela está vindo de algum componente neural associado. Claro que as dores, elas não são separadas completamente, ou seja, a pessoa pode ter uma dor mecânica do disco ou das facetas, e essa dor tem um componente neural junto, que pode inclusive oscilar, que às vezes piora e às vezes melhora. Então notem que o que está em azul é uma dor de característica neural, um dos padrões mais comuns que eu vejo no consultório. Então notem aqui o envolvimento de L4, L5, S1 principalmente, onde a dor começa nessa faixa e ela tem uma tendência de distribuição vindo na lateral da coxa. Esse é o tipo de sintoma, é o tipo de apresentação de dor que mais confunde com dor do quadril. Então essa aqui tem um comportamento de dor lombar. Inclusive, se vocês em casa apertarem nessa parte lateral aqui, notarem um aumento de sensibilidade, usualmente isso tem características de dores neurais, que não são dores que vêm da articulação do quadril. Ela pode, como vocês podem ver no desenho aqui, né, tem os numerozinhos, ó, L5, L4, elas podem vir até a sola do pé, até o dorso do pé, que é característica de L5, a sola e o dorso. Então elas podem ter uma irradiação muito à distância. A dor que vem do quadril, quando ela irradia, ela não costuma passar do joelho. Então aqui em vermelho tem um tipo de dor mais comum da parte do quadril, onde vem pela parte frontal, especialmente na virilha, que é a dobrinha de pele que a gente tem, onde a perna se encontra com o nosso tronco. Ali embaixo vai estar o quadril, onde essa dor ela pode ter uma irradiação para baixo, mas usualmente ela é uma irradiação para a parte medial, a parte do meio do joelho. Claro que quando a gente tem uma articulação que ela sofre uma diminuição do movimento, ela também sobrecarrega mecanicamente as outras. Então esse exemplo aqui é uma irradiação de característica neural. É pelo nosso fiozinho, o fio elétrico, digamos assim, que comanda as articulações. Então essa é uma característica de irradiação neural. Quando o movimento do quadril está mais bloqueado, não movimenta direito, começa a sobrecarga mecânica no joelho e na lombar, aí a dor não necessariamente segue esse padrão. Ela pode envolver o joelho inteiro, porque a característica não é uma dor tão irradiada, é uma dor provocada por um bloqueio mecânico. Então ela tem uma característica diferente. Algumas outras características da dor lombar, que eu vou comentar para vocês que isso pode ajudar. A dor quando a pessoa fica muito tempo sentada e sente a dor na cintura depois de muito tempo sentado. Tem característica mais de dor lombar, mesmo que tenha uma irradiação para lateral. Então, mesmo que a pessoa tenha uma irradiação para lateral, como vocês viram no desenho, se a dor aparece depois de muito tempo sentado, tem mais característica de ser dor lombar. Depois de muito tempo sentado, a pessoa vai levantar e sente aquela dor nas costas lombar com irradiação lateral. Também mais característica lombar. A pessoa pega uma viagem de carro longa e se sente quebrado,
especialmente com a dor na parte da lombar com irradiação lateral. É mais da coluna. À noite, pessoa com dor à noite e acorda no meio da noite com dor, muitas vezes, e sente ardência, sente queimação. São dores que têm a tendência de serem mais características de dor da coluna lombar. Não unicamente, aí vocês vão dizer, e é interessante quando eu pergunto pro paciente assim, tem dor quando vai te virar na cama de noite? E aí a pessoa sente essa dor e ela é mais localizada na parte lombar, cintura, com irradiação para a lateral da perna. Isso tem mais característica de dores lombar. Agora, comparando com as dores no quadril, né? As dores no quadril, elas podem ocorrer, então, na região da virilha, essa dobrinha. Elas podem ter uma irradiação na frente da coxa, uma certa tendência de irradiação para a parte medial do joelho, sendo que o mais comum é a dor na virilha e a dor mais na frente da coxa. Essa é a parte mais comum. Isso, a dor da articulação do quadril. Qual que é a principal fonte de confusão aí que acontece em relação ao paciente achar o especialista que ele precisa para tratar a dor correta dele? Quando se fala a palavra quadril, digamos assim, leigamente falando, o termo leigo, ele pode envolver toda essa articulação aí, todo esse osso da bacia, os músculos que estão em volta, os nervinhos, tudo isso pode compor aí no nome quadril na descrição popular. Tá? As mulheres, né, se referem em relação à roupa, essa roupa está muito folgada, está muito apertada em volta do meu quadril. Mas na especialidade médica, quando a gente usa o termo quadril, a gente está se referindo à articulação do quadril, né? Que é a junção da cabecinha do fêmur com a bacia, né? Eu ia ver que se eu tinha aqui um exemplinho para vocês, mas ele tá ali no armário. Mas não precisa pegar. É a junção da cabeça do fêmur com a bacia e é dessa maneira que a gente faz a divisão da subespecialidade. Então, quando a gente fala a palavra quadril, medicamente falando, a gente se refere a uma dor dentro da articulação do quadril. Claro que podem ocorrer as dores que estão fora da articulação, mas envolve algum elemento da articulação do quadril. Ou seja, ela pode envolver os músculos que movimentam o quadril e também nos tendões, nas bursas que ocorrem nesses músculos. Então vamos falar um pouquinho das dores que estão próximas à articulação do quadril, mas não estão dentro da articulação do quadril propriamente dita. Aí são as dores musculares, tendíneas, bursas e de alguns nervinhos que estão próximos do quadril. Essas dores, usualmente, elas têm uma característica de serem mais superficiais e têm uma característica de serem mais localizáveis pelo paciente. É quando o paciente aperta num ponto e ele consegue dizer, doutor, eu sinto dor nesse ponto aqui. O paciente tem a sensação que ele consegue tocar na dor. Ele aponta, aperta, quando eu aperto aqui nesse ponto dói, né? Ele tem a noção que a dor ela é mais superficial. Isso, inclusive, quando eu pergunto para o paciente, olha, a tua impressão é que essa é uma dor mais superficial ou é uma dor mais profunda? Quando eu estou examinando, quando o paciente está me contando sobre a dor. Isso nos ajuda a gente ter uma noção da manifestação do tipo da dor do paciente. Então, essa característica da dor que o paciente consegue tocar, ela parece ser mais superficial. Elas são dores que usualmente têm origem mais na musculatura, tendões, bursas, e pode ser até a dor de algum nervinho mais superficial que existe ao redor do quadril. Agora, pessoal, vamos ver o que sobrou aí dos tipos de dores, como é que seriam as dores da articulação do quadril. Que aí são dores que têm relação com o desgaste, artrose, problemas de cartilagem, osteonecrose, impacto femoroacetabular. Todas essas dores de maior ou menor grau, elas vão ter uma relação de dentro da articulação do quadril. Claro que a dor que começa dentro da articulação do quadril, ela pode também envolver a musculatura como um mecanismo reflexo. Então não quer dizer que uma dor que tenha origem dentro da articulação do quadril não envolva também alguma parte, a parte da musculatura, né? Então a musculatura pode sofrer contraturas, ela pode sofrer algumas rupturas de tendões até, mas tendo a origem principal, pode dar uma bursite, mas tendo a origem principal dentro da articulação. A gente procura fazer a diferenciação e fazer o diagnóstico completo. As dores dentro da articulação do quadril, elas vão ter uma característica, usualmente, de ser uma dor de mais difícil localização. Ela é uma dor um pouco mais difícil do paciente localizar. Às vezes ela está bem na frente, o mais comum é a dor estar bem na frente, bem na região inguinal, na dobrinha da perna, bem na frente,
Mas às vezes o paciente não consegue localizar tão bem e ele pode botar a mão envolvendo o quadril inteiro, querendo dizer o seguinte: olha, ela está aqui nessa região, ela tem característica de ser profunda, um pouco mal localizada e profunda. Vamos pegar alguns exemplos aqui para mostrar para vocês. Então notem aqui nesse exemplo que o paciente está colocando a mão na frente, do lado, envolvendo o quadril, né, com as duas mãos. E nessa figura uma representação como se o paciente quisesse dizer que a dor está entre as duas mãos do paciente, está localizada em algum local naquela região. Ela não é facilmente localizada, especialmente quando essa dor é num estágio inicial, mais tipo um certo desconforto, tá? Usualmente. Aqui um outro exemplo olhando mais de perto, né? Então notem que como é que é a posição da mão. O paciente põe a mão aberta, espalmada, envolvendo todo o quadril. Então esse é um comportamento de dores mais profundas de menor localização. Claro que esses exemplos aqui de imagem que eu estou trazendo são exemplos assim clássicos, né? Dentro da medicina a gente tem sempre a descrição clássica da doença, que a gente diria o seguinte, uma descrição de livro, e temos a descrição também de certas variabilidades. Então, em termos de característica da dor, ela é mal localizada e ela é profunda. A outra característica da dor é que tem alguns elementos provocativos que pioram a dor, que estão mais associados à dor interna da articulação do quadril. Então, se a pessoa faz caminhadas com a piora da dor, movimentos de amplitudes maiores, como colocar meias, colocar tênis, calçados, entrar e sair do carro, sentar tipo índio, né, com as pernas em borboletas, fazer algum alongamento, especialmente o alongamento trazendo o joelho contra o tórax. Isso tem mais características de dores internas dentro do quadril. Claro que nós também temos uma situação onde tem pacientes que não têm dor para caminhar, mas quando fica muito tempo sentado, sente essa dor mal localizada, profunda, um certo desconforto que pode ter mais relação com o quadril, mas aí essa dor ela vai ser mais profunda, tem a tendência de estar mais na frente da articulação do quadril. Então, a dor da articulação do quadril, ela tem uma característica de responder mais a estímulos mecânicos. Normalmente não incomoda de noite, mas se a artrose está muito avançada, está muito evidente, pode ter dor à noite sim. Às vezes a pessoa só consegue dormir colocando um travesseiro no meio dos joelhos ou colocando um travesseiro embaixo do joelho para dormir, mas são casos em geral que já está um pouco mais avançado o desgaste na articulação, o dano na articulação. E tem também a osteonecrose, né, pessoal? A osteonecrose é uma doença que causa uma dor, assim, às vezes muito intensa e de muito difícil localização. Às vezes ela não está aliviando com nenhuma posição e pode não ter uma relação direta com o movimento. Mas quase todas elas, mesmo não tendo uma relação direta no início da dor com o movimento, quase todas elas podem ser pioradas com o movimento. Então, se a pessoa tenta fazer um exercício, uma academia, correr, jogar um futebol, jogar um tênis, quase todas essas dores de quadril, elas têm uma tendência a piorar nesses movimentos. Obviamente, a gente sempre tem exceção, né, pessoal? A gente sempre tem exceção. Então, tem aquele paciente que tem uma dor leve, mas quando o corpo aquece, ela passa, ela alivia. Trugosman, é muita informação. Eu sei. Mas vamos dizer o seguinte, se a dor parece ser na cintura, se ela em algum momento vai para a parte de trás, em direção à coluna lombar, se ela tem característica de queimação, de ardência, irradia para o glúteo, para a parte lateral da coxa, essa dor tem uma tendência de ser mais de origem neural e de origem na coluna lombar. Agora, se por outro lado, essa dor ela tem uma manifestação principalmente na parte da frente da virilha, ela é profunda, mal localizada, ela piora ao colocar meias, sapatos, dirigir longos períodos, também acontece essa dor na virilha, fazer esportes, jogar futebol, chutar, cruzar as pernas, sentar que nem índio. E é uma dor profunda, especialmente na parte da frente, mal localizada. E o movimento dessa perna que está afetada está mais difícil de realizar em comparado com a outra perna, em relação aos movimentos quadril. Essa dor tem mais chance de ser dentro da articulação do quadril. Bom, Trugosman,
pode ser que eu entendi várias coisas que tu me disse, mas às vezes é difícil de eu interpretar. Bom, nesse caso, se a pessoa não tem certeza da onde que está vindo a dor e vocês não têm culpa nenhuma de não saber, porque às vezes é bem difícil mesmo, começa com o que pode ser mais provável. Então começa a investigação com a parte da coluna lombar, se a sensação é de dor na cintura, começa com a investigação da coluna lombar e a partir do momento que se descarta a parte da coluna lombar, a gente pode ver a parte da articulação do quadril. Porque o mais comum disparado é a dor da coluna lombar simulando uma dor no quadril. Algumas vezes acontece do quadril simular a dor na lombar, mas é menos frequente. Pode acontecer, mas é muito menos frequente. Então, pessoal, esse videozinho eu sempre gosto de fazer para ajudar os pacientes a diferenciarem o que é a coluna lombar e o que é a da articulação do quadril, porque isso aí ajuda vocês chegarem no profissional certo mais corretamente. Eu posso dizer para vocês que 30% das pessoas que vêm no meu consultório acham que a dor é do quadril e essa dor vem da coluna lombar. Chega a ser em torno de 30%. Então essa é uma informação importante para a gente tentar atalhar o caminho no diagnóstico de vocês e para que vocês finalmente possam ficar livre das dores ou desconfortos que estão incomodando vocês. Certo, pessoal? Lembrando que toda quarta-feira nós temos a quarta do quadril, às 19h07, que é quando eu respondo as dúvidas de vocês ao vivo. Toda semana a gente faz esse encontro, onde vocês vão estar conversando diretamente comigo ao vivo e eu seleciono as perguntas que mais podem ajudar as pessoas. Lembre-se de se inscrever no canal, dá o like, porque dessa forma a gente distribui essas informações para mais pessoas. E se vocês tiverem alguma dúvida, tem meu site também, daviguzmão.com, lá tem várias informações. E eu também estou presente no Instagram, que é o @daviguzmão, onde lá vocês veem algumas informações também sobre a articulação do quadril, ossos e cartilagem. Certo, pessoal? Então nos encontramos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.